Eu tinha uns vizinhos que eram pessoas muito boas, um casal maravilhosos, pessoas muito boas para mim, que sempre estavam ali comigo e sempre eu estava na casa deles e eles estavam na minha casa. Só que eu ia sempre mais na casa deles do que eles na minha. E eles me recebiam super bem. E eu tomava café, almoçava. Nossa, eu não saía de lá. Assim, a gente era grudado mesmo, grudado mesmo. A Cristina, esposa do Felipe, ela era uma mulher maravilhosa. Só que quando ela entrou em depressão, que foi muito forte, e ela começou a se distanciar de mim, porque ela queria só ficar trancada dentro do quarto com os gatos dela, e ela não queria mais nada, ela não queria mais ter convivência com o mundo, não queria falar com ninguém, só queria estar dentro do quarto, trancafiada, e tava também fazendo mal pro marido, né, porque o marido sempre brigava com ela, falava tentava conversar com ela, e ela não queria, gente, ela entrou numa depressão tão forte, tão profunda, que ninguém conseguia tirar ela daquele fundo do poço. Eu, por várias vezes, tentei conversar com ela, eu ia até ela, eu falava: Cristina, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer com você. Cristina, não deixa a depressão vencer. Mas, gente, nem eu. Chegou um tempo que nem eu ela queria mais ver. Só queria saber dos gatos e trancada dentro do quarto. Gente, foi uma situação, sabe, tão difícil, tão complicada, que, nossa, eu todo dia orava, todo dia orava por a Cristina. E o Felipe, ele passou a ir muito na minha casa. Ele ia sempre na minha casa, ele chorava, ele me abraçava, ele chorava, ele dizia: eu não sei mais o que fazer, conversa com a Cristina, tenta ajudar a Cristina. Gente, só que nem eu podia fazer mais nada, porque a Cristina não queria mais nem me ver para conversar com ela, entendeu? Então foi uma situação, gente, muito difícil. A Cristina estava no fundo do poço mesmo. E a gente tentava levar ela pro médico, ela vivia tomando remédio e não queria saber. E o marido dela sempre lá em casa reclamando: ai, a Cristina não tá mais fazendo isso. Ai, eu tô fazendo de tudo pela Cristina. E eu falava pra ele: ó, leva ela pra uma igreja, compra um presente pra ela. E ele falava: não, eu já fiz isso, eu já comprei um buquê de flores pra ela. Ela pegou, deixou num canto e voltou pra dentro do quarto. A Cristina tá insuportável, eu não tô aguentando mais. E ele vinha pra mim, gente, pra chorar, pra lamentar, falar essas coisas, sabe? Eu juro por Deus que eu nunca senti nada pelo Felipe. E eu nunca vi o Felipe me olhar com outros olhos. Só que depois a nossa amizade ficou maior quando a Cristina adoeceu e ele passou a frequentar mais a minha casa. E teve um dia que ele tentou me beijar. Ele tentou me beijar, e o beijo bateu assim no canto da boca. E nesse dia eu dei um tapa na cara dele, só que eu não consegui bater forte. Foi assim um tapa devagar, sabe? Foi só para ele se afastar de mim. E nesse dia eu mandei ele embora, eu fiquei desesperada, fiquei nervosa. E ele, gente, vocês acreditam que o homem se ajoelhou? O homem se ajoelhou e disse: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais e eu tô percebendo que eu tô apaixonado por você, eu tô percebendo. Só que era ele falando isso e eu tinha certeza que aquilo era pelo fato dele estar passando aquilo com a Cristina e da gente estar mais próximo. Então eu falei pra ele: não, isso é da sua cabeça, a gente tá mais próximo, mas você não tá apaixonado por mim, você ama a Cristina. Eu sei, conversa com ela, leva ela pra igreja. Só que ele não quis saber. Então, gente, sempre que ele ia na minha casa, ele tentava, sabe? Ele tentava me abraçar, ele tentava me beijar. E ele sempre implorava, ele pedia: pelo amor de Deus, fica comigo, eu não aguento mais a Cristina se acabou, a Cristina tá se jogando no fundo do poço e quer me levar junto, sabe? E ele dizia que tava arrasado, que tava quase entrando em depressão, que se eu não quisesse nada com ele, não, deixasse ele também, ele ia se matar. Nossa, começou a falar um monte de coisa. E eu, gente, eu sempre fui sozinha, sabe? E eu tava numa fase da minha vida muito complicada.
Porque, assim, eu também tinha depressão, mas não era tão forte. E eu entendia a Cristina. Eu sabia o que ela estava passando. E eu ficava pensando, meu Deus, eu já tava, gente, caindo em tentação. Eu era uma pessoa, tava muito fraca naquela época, muito fraca. E eu pensava, meu Deus, a Cristina já tá desse jeito. Já tá passando por isso. E a Cristina vai ficar pior. Se eu ficar com o Felipe, ela vai ficar pior. Quando ela souber, meu Deus do céu. E eu tenho muito medo, já tenho muito medo. Mas, infelizmente, eu acabei caindo em tentação, sim. Porque eu comecei a sentir coisas pelo Felipe. E a gente acabou ficando. E sempre que ele ia na minha casa, a gente ficava. E eu sentia muito, muito remorso, gente, muito remorso. Eu ficava muito mal. Eu ficava me culpando o tempo todo. Até que teve um dia que eu dei um baixo naquilo. Eu falei, não, Felipe, eu não quero mais. Isso pra mim já deu, isso pra mim já chega. Sabe, eu tava com a cabeça, a gente não conseguia mais raciocinar. Sabe, eu tava também entrando em depressão profunda por causa dessa situação, por causa do remorso que tava me corroendo. Então eu dei um chega pra lá no Felipe, falei pra ele que não queria mais nada com ele, mais nada. E o Felipe, ele foi embora. E teve um dia, gente, que meus remédios de ansiedade tinham acabado. E eu tava indo na farmácia comprar. E nesse dia, eu fui decidida a contar tudo pra Cristina. Porque até então, eu não tinha coragem de contar nada pra Cristina. Por quê? Porque por várias vezes eu pensei em contar tudo pra Cristina. Mas vinha aquela coisa na minha cabeça. Meu Deus, a coitada da Cristina já tá depressiva. Se eu contar, vai ser pior. A Cristina vai se afundar mais ainda. Então, eu não contava. Só que nesse dia eu fui decidida a contar tudo pra Cristina, tudo. E quando tava no meio do caminho, minha mão começou a suar. Meu coração começou a palpitar. Eu comecei a suar frio, comecei a passar mal. Quase desmaiei. A sorte foi uma senhorinha que me socorreu, me ajudou. E eu dei meia volta, nem fui na farmácia, gente, voltei pra casa. E eu chorava tanto, sabe? Tanto. E eu não tive coragem de falar pra Cristina. Eu só sei que ela própria viu o safado que era o Felipe. Porque o Felipe deixou ela e foi viver com uma novinha. Uma menina mais nova do que ele. Foi viver com ela. E a Cristina também não quis mais saber dele. Eu só sei que a Cristina ficou muito mal mesmo, né? E ela própria, ele tentou voltar com ela, mas depois ela não quis mais. Ela própria viu o safado que ele era. E hoje ela tá sozinha, né? Hoje tá um pouco melhor da depressão. Mas eu não precisei contar nada pra Cristina. Ela própria viu o homem safado que ele era. E ela deixou ele de vez, né? Foi um livramento eu ter deixado ele, né? Eu ter dado um chega pra lá nele. Eu reconheço o meu erro. Eu não sou santa. Eu reconheço sim que sou culpada também, não é? Só que ele, gente, ele usava uma persuasão, sabe? Ele falava umas coisas que me deixavam... Eu já tava fraca, eu tava fragilizada. E por mim, ele foi o mais culpado dessa história, né? Eu não retiro minha culpa, eu sei, eu reconheço minha culpa, mas pra mim, ele foi o maior culpado, sim, tá? E eu sei que muitas pessoas vão me julgar, né? Só que, assim, eu conto essa história pra, não sei, pra passar uma lição, gente, pra vocês, pra que esse negócio de viver em casa dos outros, viver em casa de amigo viver na sua casa, não dá certo, não dá certo. Então, para evitar essas coisas, gente, não aceite isso. Se você pode ser seu amigo, mas não deixe ficar muito tempo na sua casa e ficar conversando sobre intimidade, essas coisas, né? Porque ele vinha com aquelas coisas, aquelas conversas bonitas. Ai, minha esposa não se arruma mais, minha esposa não faz isso, você é tão bonita. E eu tava tão fragilizada, que eu deixei me levar por aquilo, né? Então, se eu não tivesse essa amizade grande demais com ele, de deixar ele entrar na minha casa, eu tenho certeza que nada disso tinha acontecido. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês uma história real, enviada por escrita, sim. Uma pena isso tudo ter acontecido. Eu acho, gente, assim, eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá? Então, o que passou, já passou, né? Foi um erro que ela cometeu, ela reconhece, né? Como ela falou aí, que ela não tira a culpa dela.
E ela fala que acha que ele foi mais culpado do que ela. Não, pra mim, os dois foram culpados, sim. E é como ela mesma falou, se ela não tivesse essa amizade tão grande assim com ele, nada disso tinha acontecido, né? Uma pena isso tudo ter acontecido. Eu espero que agora ela possa seguir a vida dela, né? Porque isso já passou, vida que segue, tá? E a Cristina também, que ela esteja recuperada, né? Que ela continue, assim, se tratando, que ela diz que tá se tratando, que tá melhor, não é? E é o que importa, de embuste, a gente tem que jogar pra lá, né? Foi um livramento pra Cristina, ele ter saído da vida dela, né? E da nossa amiga também, que mandou a história, né? Foi um livramento ela ter, né? Graças a Deus, na verdade, que ela reconheceu o erro dela, reconheceu que ela tava vacilando e deu logo um pé na bunda do safado, né? Que bom, amiga. E é isso, deixa aqui o comentário de vocês com respeito, tá? Curta, comenta, compartilha se você for novo com aquele paraquedas, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!